Olá, queridos alunos da primeira série da Escola Múltipla. Espero que vocês estejam bem e esse vídeo é para ajudá-los na orientação do roteiro de estudo que vocês já receberam, nosso roteiro de estudo, capítulo 5, estudo das funções. Então essa aula é para ajudá-los na orientação dessa atividade aí, das atividades que vocês farão. O capítulo 5, ele é continuação do que nós já tínhamos visto nas nossas últimas aulas presenciais do capítulo 4, que é o estudo das funções. Nós vamos agora ver algumas funções especificamente aqui, o comportamento de algumas funções específicas. A primeira delas é a função constante. O que é uma função constante? Bom, a definição matemática da função constante é: dado um número C pertencente ao conjunto dos números reais, chamamos de função constante a função f de x igual a c. O que isso significa? Olha esse diagrama aqui. Significa que todos os elementos que pertencem a um domínio vão se ligar a um único elemento no contradomínio, que vai formar exatamente a imagem dessa função. Então, o que a gente pode traduzir disso? Que qualquer que seja o valor de x, numa função constante, a imagem, ou seja, o valor de y gerado, é sempre o mesmo. Observe bem esse exemplo aqui. Eu tenho f de x igual a 2. Então, como fica o gráfico dessa função? Para qualquer valor de x, o y, o resultado, é sempre igual a 2. Então, olha só, se eu fizer x igual a menos 3, como não tem x aqui no segundo membro dessa função, o que acontece aqui? Se x for menos 3, o y é 2. Se o x for menos 2, o y é 2. Se o x for 0, o y é 2. Se o x for 10, for 100, for 1000, o y também vai continuar sendo 2. Então, é uma função constante. Uma característica da função constante, do gráfico da função constante, é essa reta paralela ao eixo x, paralelo ao eixo das abscissas. Outra função importante, função crescente. Nós temos duas aqui, função crescente e a função decrescente. Quando é que uma função é crescente? Ora, é fácil. Uma função é crescente quando os valores de x estão aumentando e os valores de y também estão aumentando. Então, uma grandeza está aumentando, o valor de uma grandeza está aumentando e a outra também. A gente observa isso em vários exemplos de função. Por exemplo, uma função que determina o valor pago no abastecimento de combustível no posto de gasolina. Então, o que vai acontecer? Você leva o carro lá e vai abastecer. Você vai pagar pelo valor que você colocar de combustível. Então, se você colocar 1 litro de combustível, vamos imaginar um combustível a R$ 4,50. 1 litro você paga R$ 4,50. 2 litros, R$ 9,00. 10 litros você vai pagar R$ 45,00. Então, é uma função crescente. Quanto maior é o valor de uma grandeza, maior ainda será o valor da outra. Então, isso é uma função crescente. Temos aqui um exemplo, né? f de x igual a 3x menos 1. f de x igual a 3x menos 1 é uma função crescente. Por quê? Se nós fizermos x igual a menos 3, o y será menos 10. Se fizermos x igual a menos 2 é maior do que menos 3. O y vai ser menos 7, que é maior do que menos 10. Então, observe, o eixo, né, a coluna ou a linha, né, nesse caso aqui está na horizontal, a linha do x está aumentando, os valores de x estão aumentando e os valores de y também estão aumentando. A gente pode visualizar isso melhor no gráfico. O gráfico da função y igual a 3x menos 1 é esse aqui, y igual a 3x menos 1. Então, a gente observa que, de fato, é uma função crescente. Os valores de x estão aumentando, os de y também estão aumentando. De modo geral, uma função do tipo f de x igual a x mais b vai ser sempre crescente quando o a for positivo, e o mesmo tipo de função f de x igual a x mais b vai ser decrescente quando o valor de a, né, for negativo, for menor do que zero. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma função negativa. Olha, o a aqui vale menos 1. Né? O a que está multiplicando o x aqui vale menos 1. Então, quando o a é menor que zero, ou seja, negativo, a função é decrescente. Observe visualmente aqui,
pelo gráfico que nós temos exatamente uma função decrescente. Quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é 3, então estou aumentando o valor de x, olha o que está acontecendo com o y é 0. Então, essa função é decrescente. Eu aumento o x, o y cai, o y decresce. Então, por isso que ela é uma função decrescente. Um outro tipo de função que tem um conceito, às vezes, um pouco complicado de se compreender, mas na prática é muito simples. Funções compostas, ou função composta. Pensando em função como uma relação entre grandezas, a função composta vai existir quando relacionarmos mais de duas grandezas. Então, como falávamos agora há pouco, geralmente eu tenho uma função em que uma grandeza varia em função da outra. Então, eu tenho sempre duas grandezas. Na função composta, eu tenho mais de duas grandezas. Então, o comportamento da função muda por causa disso. Então, é chamada de composta por ser formada por duas funções. Duas funções que vão gerar uma terceira função. Então, f e g, onde o domínio de g é igual ao contradomínio de f. Calma que a gente vai entender isso já já. Olha aqui a definição matemática. Sejam f de a em b e g de b em c, temos então nessa configuração um h de x, que é g bola f, g em função de f, ou g de f, g de f de x para todo x pertencente a A. O que está acontecendo aqui? Quando eu escrevo f de A para B, eu estou dizendo que A é o domínio e B é o contradomínio. Quando eu escrevo g de B em C, eu estou dizendo que B é o meu domínio e C é o meu contradomínio. Então, observe que quem é domínio na função quem é domínio na função f, será contradomínio na função g. E aí, o que eu quero? Os elementos de A, da função f de x, se relacionando com os elementos de C, do contradomínio de g de x. Só que para isso tem que haver uma transformação, uma composição de funções. E é isso que acontece aqui. Então, olha a representação aqui no diagrama do que eu estou falando. Eu tenho, então, o domínio de f e o contradomínio de f, A e B. E aqui o domínio de G e o contradomínio de G, B e C. Eu vou pegar um elemento aqui do domínio de A e vou, pela função, levá-lo até o contradomínio da função f, que é B. Depois eu vou pegar esse elemento, que agora ele não é mais o contradomínio, mas ele é o domínio da função G, né? Ele faz parte do domínio da função G, e levá-lo até o contradomínio dessa função, que é o conjunto C. Então, de modo geral, eu estou levando os elementos de A para C. Então, estou fazendo de A em C. É o h de x, né? Que seria a função composta de f de g de x. Então, exemplo. Aí a gente vai ver que nos exemplos numéricos fica mais tranquilo da gente entender isso do que esse conceito algébrico matemático. Olha só. Dadas as funções f de x igual a x² menos 1 e g de x igual a 2x, calcule o f de g de x e o g de f de x, que não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Eu já coloquei a resolução aqui para a gente ganhar tempo e só mostrar a vocês o que está acontecendo aqui. No f de g de x, eu pego a função f de x, e no lugar do x eu vou colocar 2x. Eu vou trocar o x do f de x pelo valor da função g de x toda, a função toda. E vou substituir aqui. Então fica assim, em vez de ficar x ao quadrado, vai ficar 2x ao quadrado, porque esse x da função f está sendo trocado, substituído por toda a função g de x, que vale 2x. 2x ao quadrado dá 4x2, 4x ao quadrado, menos 1. Então, esse aqui é o resultado da função composta de f de g de x. E a função g de f de x? Vamos ver aqui agora. Olha o que acontece. G de f de x. Eu tenho então a função g, que é 2x, e esse x da função eu vou trocar pela função f de x toda. Então, esse x será substituído por todo esse valor aqui, ó, x² menos 1, que é o que a gente está observando aqui, ó, o g de f de x. Olha o f de x aparecendo aqui dentro da função g. Então, eu tenho 2 vezes x² menos 1,
aplicando aqui a distributiva, 2x menos 2 é o resultado então da função composta. Então observe que é simples realizarmos essas operações da função composta. Sempre será uma função dentro de outra função, gerando como resultado uma terceira função, né, que seria o h de x. Então, f de g de x é um h de x. Né? É isso. Para a gente finalizar aqui essas dicas e orientações de estudo, nós temos a função inversa, que também traz uma conceituação matemática talvez um pouco mais rebuscada e complexa, mas a resolução é muito simples. Função inversa. Uma função inversa ela tem que ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas calma lá. O que isso quer dizer? O domínio da função do f é o conjunto imagem dessa inversa, dessa função inversa de f, que nós chamamos de f de menos 1. Né? Nós chamamos na matemática de f de menos 1. O conjunto imagem de f é o domínio de f de menos 1. Então, os elementos eles vão simplesmente trocar de posição na função f e na função f de menos 1. De forma prática, como é que a gente resolve isso? Como é que eu transformo, como é que eu escrevo uma função, a função inversa de uma determinada função? Primeiro eu isolo x na sentença, na expressão da função f de x, e depois com resoluções algébricas, né, de operações inversas, a gente isola a variável y, que foi trocada de lado, então trocada de membros, então a gente isola essa variável. Olha aqui no exemplo. Dada a função f de x igual a 2x mais 1, obtenha f de menos 1. Então o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou pegar essa função, vou escrever y igual a 2x mais 1. Está aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. Eu repeti isso aqui, só que no lugar de f de x a gente escreve y. Primeiro passo, trocar a posição mesmo, trocar o valor aqui, ó. Eu troco o x pelo y. Então, em vez de escrever y igual a 2x mais 1, eu escrevo x igual a 2y mais 1. Observe que eu só troquei as variáveis de lugar. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Eu vou deixar o y no primeiro membro da equação. Primeiro membro da função. E aí, todas as outras variáveis vão trocar de lado. Então, o que vai acontecer aqui para eu isolar esse y? Eu vou subtrair um dos dois membros da equação, né? Então, se eu subtrair um aqui, esse 1 sai, subtraindo um aqui fica x menos 1, que está aparecendo aqui. E aqui, como eu tenho 2 multiplicando o y, eu divido 2 nos dois membros da equação, e com isso eu vou ter x menos 1 dividido por 2, que será o valor de y. Eu isolo o y no primeiro membro. Essa função, então, aqui é a função inversa de f de x igual a 2x mais 1. Então, pessoal, nós temos outros exemplos lá no livro que você deve observar antes de fazer os exercícios. E eu quero te pedir que anote todas as dúvidas que você tiver. Volte esse vídeo, não entendi muito bem o que o Luciano falou. Pause o vídeo, volte um pouquinho, dê uma lida lá no material, vejam outros exemplos no nosso livro que você vai ver que você vai conseguir compreender. Mas se ainda assim você não conseguir, não tem problema, faz a anotação dessas dúvidas aí e assim que a gente tiver, que a gente puder estar juntos, ou de forma online ou de forma presencial, nós esclareceremos todas as dúvidas. Fiquem com Deus, até a próxima.